Capítulo 2. Dos direitos do usufrutuário. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Artigo 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará, de imediato, a importância em títulos da mesma natureza, ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Artigo 1396. Salvo direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais pendentes ao tempo em que cessa o usufruto pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. Artigo 1397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Artigo 1398. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. Artigo 1399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica, sem expressa autorização do proprietário. Capítulo 3. Dos deveres do usufrutuário. Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução, fidejussória ou real, se lhe exigir o dono, de velar-lhes pela conservação e entregá-los findo o usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado à caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. Artigo 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto, e neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Artigo 1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutuário: 1. As despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. 2. As prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1º. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em 1 ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida. Artigo 1405. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele. Artigo 1406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. Artigo 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, durante o usufruto, as contribuições do seguro. Parágrafo 1º.
Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Artigo 1408. Se um edifício sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio. Mas, se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Artigo 1409. Também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Capítulo 4. Da extinção do usufruto. Artigo 1410. O usufruto extingue-se cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. 1. Pela renúncia ou morte do usufrutuário. 2. Pelo termo de sua duração. 3. Pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. 4. Pela cessação do motivo de que se origina. 5. Pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segunda parte, e 1409. 6. Pela consolidação. 7. Por culpa do usufrutuário quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. 8. Pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai, artigos 1390 e 1399. Artigo 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Título 7. Do uso. Artigo 1412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família. Parágrafo 1º. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Artigo 1413. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 8. Da habitação. Artigo 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Artigo 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa, não terá de pagar aluguel à outra, ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito que também lhes compete de habitá-la. Artigo 1416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 9. Do direito do promitente comprador. Artigo 1417. Mediante promessa de compra e venda em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos,
a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Título 10. Do penhor da hipoteca e da anticrese. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Parágrafo 2º. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Artigo 1421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Artigo 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de discutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas principalmente a quaisquer outros créditos. Artigo 1423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua constituição. Artigo 1424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão sob pena de não terem eficácia. 1. O valor do crédito, sua estimação ou valor máximo. 2. O prazo fixado para pagamento. 3. A taxa dos juros, se houver. 4. O bem dado em garantia com as suas especificações. Artigo 1425. A dívida considera-se vencida. 1. Se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir. 2. Se o devedor cair em insolvência ou falir. 3. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. 4. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído. 5. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 4 e 5, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado se o perecimento ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia e esta não abranger outras, subsistindo no caso contrário a dívida reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens não desapropriados ou destruídos. Artigo 1426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido.
Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca, deteriore ou desvalorize. Artigo 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Artigo 1429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões. Qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. Artigo 1430. Quando excutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante.